Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje em nosso passo a passo de crochê eu vou fazer este modelo de quadrado. Ele tem um tamanho médio, aproximadamente 17 centímetros. Ele é muito delicado com motivo floral, pode ser utilizado para criar muitas peças. Acredito que 4 deles já é capaz de dar uma boa capa de almofada. Para fazer esta amostra, utilizei 3 cores de uma linha Contex 492 e uma agulha 2 milímetros. Para iniciar, pegue a linha que você fará o miolo e a flor e dê um nó. Agora trabalhe em sequência 8 correntinhas. Pegue na primeira correntinha que você fez e feche com um ponto baixíssimo, formando um pequeno anel. Pegue este fio que sobrou do início e segure junto com as correntinhas. Faça uma correntinha e depois comece a trabalhar pontos baixos neste anel. Aqui você deverá fazer um total de 16 pontos baixos. Eu vou completar os meus aqui e logo volto. Aqui já tenho 16 pontos baixos feitos. Agora pegue nesta primeira correntinha que fez e feche com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha extra e corte a linha. Agora você deve arrematar este fio aqui para prosseguir. Depois, pegue a segunda cor que irá utilizar e dê um nó. Pegue nesta parte central que você já fez sobre qualquer destes pontos baixos e puxe essa laçada. Agora faça 3 correntinhas. Dê uma laçada e neste mesmo ponto faça um ponto alto não finalizado. Guarde o último fio na agulha. Faça mais um ponto não finalizado. Quando tiver 3 fios na agulha, finalize. Agora faça 5 correntinhas. Dê uma laçada, pule um ponto baixo de base e sobre o próximo você deverá fazer 3 pontos altos não finalizados. Agora estamos fazendo o segundo. E agora o terceiro ponto alto não finalizado. Sempre é sobre o mesmo ponto baixo de base. Quando tiver 4 fios na agulha, puxe a linha que vem do novelo e passe por todos. Agora faça 5 correntinhas novamente. E veja aqui, já temos 2 destes aglomerados de 3 pontos altos finalizados juntos. Você deverá fazer até totalizar 8, sempre pulando um ponto baixo do caseado com 5 correntinhas de espaçamento. Para finalizar, pegue onde você fez a primeira correntinha deste primeiro aglomerado e finalize com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Vamos agora trabalhar os arcos que faremos posteriormente as pétalas. Pegue a mesma cor que fez o miolo e dê um nó. Pegue em qualquer destes espaços das correntinhas da carreira anterior e faça um ponto baixo. Trabalhe agora 7 correntinhas. Agora, dentro do próximo espaço de correntinhas da carreira anterior, prenda com um ponto baixo, formando este arco. Faça 7 correntinhas novamente. Prenda com um ponto baixo no próximo arco. Assim você deverá fazer por toda esta carreira aqui. Estes arcos que se formam agora serão a base para nós trabalhar as pétalas na próxima carreira. Sempre faça com 7 correntinhas de espaçamento. Pegue nesse primeiro ponto baixo que prendeu a linha e faça um ponto baixíssimo. Desta forma. Agora vamos trabalhar dentro deste primeiro arco.
Pegue dentro deste arco, bem do lado direito, faça um ponto baixo, agora faça um meio ponto alto e agora um ponto alto. Em sequência, trabalhe 6 pontos altos duplos. Veja que aqui a altura dos pontos foi aumentando de uma forma suave. Estamos fazendo agora o segundo ponto alto duplo. Sempre inicie fazendo 2 laçadas na agulha e depois conclua o ponto, tirando de 2 em 2 fios até concluir o ponto alto duplo. Se você preferir, também pode anotar esta sequência de pontos das pétalas, isso auxilia. Agora faça um ponto alto, agora um meio ponto alto dentro ainda deste espaço e para finalizar um ponto baixo. Veja que a primeira pétala está pronta, todas as outras serão iguais, a mesma contagem de pontos. Sempre um ponto baixo, um meio ponto alto, depois um ponto alto, 6 pontos altos duplos e diminui da mesma forma, ponto alto, meio ponto alto e um ponto baixo. Vamos fazer mais uma pétala para fixar a contagem de pontos. Dentro do próximo arco, faça um ponto baixo, depois um meio ponto alto. Agora um ponto alto e em sequência trabalhe 6 pontos altos duplos. Se você sentir dificuldade, você pode voltar na primeira pétala e ver qual é a contagem de pontos, mas é muito simples. Sempre será a mesma por todas as pétalas. Agora faça um ponto alto. Faça um meio ponto alto e agora para finalizar um ponto baixo. Veja como ficou essas duas pétalas. Faça por toda a carreira. Para finalizar, leve a linha para trás, faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Arremate este fio também, isso ajuda a prosseguir. Agora pegue a cor verde que você utilizou na segunda carreira da flor e dê um nó. Tire a linha da agulha, pegue sobre qualquer destas pétalas que você fez da carreira anterior, localize onde está o primeiro ponto alto duplo. Sobre ele, pegue e puxe esta laçada verde. Agora prenda e faça 6 correntinhas. Localize onde está agora o sexto ponto alto duplo que você fez. Lembre-se que era um ponto baixo, um meio ponto alto e um ponto alto. Depois, logo já é o ponto alto duplo. Pegue sobre ele e prenda com um ponto baixo. Agora, para dar sequência, faça 8 correntinhas. Dê 2 laçadas na agulha. Localize onde está o terceiro ponto alto duplo. Conte o ponto baixo, meio ponto alto, depois o ponto alto e localize o terceiro ponto alto duplo. Sobre ele, você fará 3 pontos altos duplos não finalizados. Quando você tiver apenas 4 fios na agulha, veja que agora estamos fazendo o terceiro ponto alto duplo não finalizado. Temos 4 fios na agulha. Puxe a linha e passe por todos. Agora, para fazer o canto, trabalhe 9 correntinhas.
Dê 2 laçadas na agulha e no próximo ponto alto duplo, que é o quarto da carreira anterior, trabalhe novamente 3 pontos altos não finalizados. Aqui estamos fazendo o segundo, agora faça o terceiro ponto alto duplo não finalizado. Tenho 4 fios na agulha, passe a linha que vem do novelo por todos. E vamos prosseguir como fizemos até aqui. Em sequência, faça 8 correntinhas. Veja agora onde está o primeiro ponto alto duplo. Sobre ele, pegue e faça um ponto baixo. Para prosseguir, trabalhe 6 correntinhas. Localize onde está o sexto ponto alto duplo. Sobre ele, pegue e faça outro ponto baixo. Note que esta argola que fizemos aqui é como esta primeira argola que fizemos quando iniciamos com esta cor. Depois faça 8 correntinhas. Estas correntinhas que fizemos agora é igual a estas que estão antes destas pequenas folhas que se formaram. Para finalizar esta carreira, faça as últimas 8 correntinhas, pegue onde iniciou, onde prendeu a linha, faça um ponto baixíssimo, uma correntinha extra e pode cortar a linha. Vamos agora fazer com a cor branca. Pegue a linha e dê um nó. Pegue em qualquer destes arcos que você fez da carreira anterior sobre uma das pétalas e prenda a linha. Desta forma. Agora faça 7 correntinhas. Dentro da próxima alça, prenda com um ponto baixo. Agora faça 7 correntinhas novamente. Prenda sobre estas pequenas folhas que se formaram da carreira anterior. Trabalhe agora 7 correntinhas. Dentro do espaço do canto, prenda com ponto baixo. Agora note que apenas no canto faça 9 correntinhas. Esta carreira aqui irá formar apenas alças. Prenda com ponto baixo dentro do espaço do canto, faça mais 7 correntinhas. Prenda com ponto baixo sobre estas pequenas folhas que se formaram da carreira anterior. Veja como o canto é formado. Depois continue fazendo 7 correntinhas por toda a lateral, sempre prendendo no meio da alça que se formou da carreira anterior. Apenas é um pouco diferente aqui no canto, onde você deve prestar um pouco mais de atenção. Sempre faça pela lateral 7 correntinhas e depois prenda no meio da alça que se formou da carreira anterior com um ponto baixo. Veja como está se formando estas alças. Pelas laterais são sempre 7 correntinhas. 7 correntinhas, aqui novamente 7 e 7. No canto, elas são formadas com 9 correntinhas apenas uma vez, presas com ponto baixo. Para finalizar, faça as últimas 7 correntinhas e prenda com ponto baixíssimo neste primeiro ponto que você prendeu a linha. Depois faça um ponto baixíssimo sobre as primeiras correntinhas que estão próximas da linha, para levar a linha até o meio deste próximo arco. Suba com 2 correntinhas, dê uma laçada e trabalhe neste mesmo local mais 2 pontos altos.
formando um pequeno bloco. Depois faça 2 correntinhas, pule dentro da próxima alça e faça 3 pontos altos. Agora faça 2 correntinhas novamente. Dê a laçada dentro do próximo arco, trabalhe 3 pontos altos. Agora 2 correntinhas e vamos fazer o canto. Trabalhe 3 pontos altos dentro desta argola. Agora faça 5 correntinhas, que irá formar o canto para a próxima volta. Que já irá direcionar para a próxima lateral. Agora estou fazendo o segundo ponto alto. E agora o terceiro. Depois continue normalmente. Faça 2 correntinhas. E dentro da próxima alça, faça 3 pontos altos. Veja como está ficando até aqui. Sempre trabalhe da mesma forma. Esta aqui é a antepenúltima carreira. Faltam mais 2 para finalizar. De agora em diante, o quadro vai ficando um pouco mais firme. Sempre são 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. E no canto, trabalha 3 pontos altos, 5 correntinhas, 3 pontos altos, assim por toda a carreira. Para finalizar, faça as últimas 2 correntinhas, pegue na segunda que subiu esta carreira e finalize com um ponto baixíssimo. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com esta cor aqui, finalizamos. Agora vamos fazer a última carreira com o verde. Pegue a linha e dê um nó. Agora pegue o trabalho que você vinha fazendo entre os blocos de pontos altos brancos, prenda esta linha verde. Faça 2 correntinhas, dê uma laçada e trabalhe ainda dentro deste mesmo espaço mais 3 pontos altos. Faça uma correntinha dentro do próximo espaço, trabalhe 4 pontos altos. Agora uma correntinha dentro do próximo espaço, 4 pontos altos. Assim formará bloquinhos por toda esta carreira aqui, como já fizemos da carreira anterior. Antes eram 3 pontos altos e agora você deve fazer 4, sempre com uma correntinha de espaçamento. Vou fazer aqui até chegar no canto. Agora faça uma correntinha, pule dentro do espaço do canto, trabalhe normalmente os 4 pontos altos. Faça então 5 correntinhas. Ainda no espaço do canto, trabalhe para a outra lateral 4 pontos altos. Veja que o canto está pronto. Agora prossiga fazendo os quadros normalmente. Faça uma correntinha entre o espaço dos blocos da carreira anterior, trabalhe 4 pontos altos.
uma correntinha e prossegue. Veja como esta carreira é muito simples. Faça por toda a carreira e depois vamos fazer a última carreira para finalizar. 5 correntinhas aqui no canto e depois 4 pontos altos nos blocos. Faça a última correntinha na segunda que subiu esta carreira aqui. Finalize com ponto baixíssimo. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Agora pegue a linha que você fez o miolo e as pétalas e dê um nó. Esta carreira aqui é a última. Você pode utilizar ela também para emendar caso esteja fazendo o segundo quadrado. Pegue entre estes blocos da carreira anterior verde e prenda a linha. Agora faça 3 correntinhas. Faça um ponto baixo ainda dentro deste mesmo espaço de correntinhas da carreira anterior. Trabalhe 3 correntinhas. Faça um ponto baixo entre os blocos. 3 correntinhas e mais um ponto baixo entre os blocos. Assim você fará por todas as laterais. Agora vamos fazer o canto. Veja que se formam pequenos biquinhos. As laterais são assim. Faça 3 correntinhas. Prenda com ponto baixo no espaço do canto. Agora faça 3 correntinhas. Prenda com ponto baixo bem próximo a este primeiro ponto baixo dentro do espaço do canto. Faça 2 correntinhas, um ponto baixo no espaço do canto. Por fim, faça as últimas 3 correntinhas e prenda com um ponto baixo dentro do espaço do canto. E assim, aqui está finalizado. Vamos agora prosseguindo para as laterais. Faça 3 correntinhas, um ponto baixo entre os blocos da carreira anterior, 3 correntinhas e mais um ponto baixo entre os blocos. Faça desta forma por toda a lateral. Veja como é esta carreira aqui. É muito simples. Sempre forma esses pequenos biquinhos entre os blocos da carreira anterior, com espaçamento de 3 correntinhas entre eles. Veja então. Para finalizar, faça as últimas 3 correntinhas e prenda com um ponto baixíssimo onde você iniciou esta carreira. Faça um ponto baixíssimo, uma correntinha extra e pode cortar a linha. O nosso quadrado de hoje está finalizado. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada por nos ter assistido até o final. Um abraço. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima.